Meu irmão e minha irmã, quem ama o dinheiro nunca está satisfeito com o dinheiro, e quem ama a abundância nunca tira proveito dela. Também isso é ilusão. Quando nós nos deparamos com os textos bíblicos que exaltam a vida simples, a vida humilde, a vida pobre, nós nunca podemos imaginar que o rico será jogado no inferno por ser rico, e o pobre será canonizado, será santo pelo fato de ser pobre. Não tem nada a ver com isso. A riqueza e a pobreza, elas dependem de quem as tem. Porque existem muitas pessoas que, pelo trabalho honesto, conseguem ter muitos bens materiais, mas não são apegados a eles, e vemos aí tantas pessoas mais abastadas de bens materiais, com o coração despojado, aberto aos pobres, no socorro a quem precisa, no exercício da caridade. E é também uma infeliz verdade ver tanto pobre mesquinho que é apegado naquele pouquinho que tem. Então, a Sagrada Escritura, ela nos fala da nossa relação com os bens. Se eu coloco os bens a meu serviço, ou se eu coloco a minha vida a serviço dos meus bens. E nós ouvimos aí o autor do livro do Eclesiastes dizendo: quem ama o dinheiro nunca está satisfeito com o dinheiro que tem. É uma verdade. Quando nós encontramos uma pessoa com o coração soberbo, com o coração ganancioso, a pessoa parece que ela, quanto mais dinheiro tem, quanto mais bens tem, mais deseja ter, e enquanto não tem mais, não sossega, e quando chega aquilo que tinha querido ter, vai buscar um pouco mais, e chega uma hora que a pessoa começa a idolatrar os seus bens. Recordo aquela palavra tanto de Jesus quanto do apóstolo Paulo: cuidado com todo tipo de ganância, que é uma idolatria. É uma idolatria. Ser idólatras do dinheiro, das posses, dos bens. E às vezes, por conta de tudo isso, perder a paz. Quanta gente não tem paz por conta dos seus negócios, por conta das posses, sejam elas materiais ou outras, que a pessoa tenha. Por exemplo, um cargo. Nossa, tem gente que por causa de um cargo ou mata ou morre, trapaceia, pisa na fé, faz o jeitinho brasileiro, e jeitinho brasileiro nada mais é do que trambique, para que a pessoa tenha aquele cargo almejado, que a pessoa tenha o status que deseja, para que a pessoa seja ali reconhecida, não é? Tem gente que, se estiver andando na rua e de repente der um relâmpago, ela faz pose pensando que é foto, pensando que tem alguém sendo paparazzi dela. Minha gente, a vida na simplicidade, a vida na humildade, é uma vida que nos torna livres. Não estou dizendo aqui de passar necessidade das coisas, de viver privado do necessário para viver, mas eu estou falando de tanta ganância que vai ocupando o lugar de Deus, o lugar das pessoas na nossa vida muitas vezes. Vejamos bem quantas coisas temos e que nós não precisamos. E quantas famílias se dividem, já disse isso esses dias. E a palavra de Deus está batendo nessa tecla. Quantas pessoas vão se dividindo, quantas famílias vão rachando ao meio por conta de bens materiais, e esquecem que o maior bem de uma família é o amor que os une. É o amor que os une. Porque daqui a pouco nós vamos estar sentados
em cima de um pote de ouro, sozinhos, abandonados, porque ninguém vai suportar ficar do nosso lado. Há pessoas que lutam e labutam pelo primeiro lugar. Mas vocês já viram nas Olimpíadas? O primeiro lugar é o mais alto e o mais solitário. Porque só um pode ocupar aquele primeiro lugar. Tem gente que quer ficar no topo das coisas, nem que o preço para que isso aconteça seja o preço da solidão, do isolamento dos outros. Veja Jesus, meu irmão, minha irmã, manso e humilde de coração, sempre ali rodeado com as crianças, com os apóstolos, com os doentes, os pecadores. Veja a luta que era para Jesus conseguir passar um tempo sozinho em oração, porque as pessoas queriam ficar perto dele. Nós também. Vai dizer que você e eu nunca fugimos de gente arrogante, soberba e gananciosa, porque só fala em dinheiro, só fala em poder, só fala em fama, só fala em sucesso. E como é gostoso a gente ficar do lado daquela pessoa simples, que faz gracejo até com as poucas coisas que tem, e você vê que é uma pessoa feliz, não é uma pessoa revoltada, trabalha com alegria, vive ali naquela simplicidade que nos recorda tanto a simplicidade da Sagrada Família de Nazaré. Veja Jesus sorridente com as crianças, exultando de alegria no Espírito Santo, e ele mesmo diz: a raposa tem toca, o passarinho tem ninho, eu nem tenho onde pôr a cabeça. Judas Iscariotes, que era ladrãozinho e carregava a bolsa de dinheiro, não tinha paz. Prova disso é o fim que teve. Então veja, meu irmão, minha irmã, quem é que nós estamos imitando na nossa vida? Cristo Jesus manso e humilde, e por isso livre e feliz? Ou nós estamos imitando Judas, que na sua ganância vendeu o Filho de Deus por 30 moedas e que lhe resultaram na morte? Peçamos a Jesus que nos ajude a vivermos uma vida na simplicidade, e na simplicidade sermos alegres com uma vida sóbria, sem excessos, e que Deus nos conceda a graça de termos as coisas para nós e para poder partilhar com aqueles que têm menos que a gente. E assim, vocês e eu imitemos Cristo, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Que Deus seja o tesouro do nosso coração, e a pobreza voluntária que Jesus, Maria e José assumiram seja também uma motivação para vocês e eu vivermos um voto de pobreza, um voto de desapego, porque desta vida a gente só leva a vida que a gente levou. Amém? Prossigamos a nossa meditação desse livro tão bonito, O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, hoje no capítulo 31. Advirto-te ainda que não te deves impacientar no sofrimento. Provém a ele de onde quer que seja. Usa à vontade de quantos meios lícitos costumam empregar os servos de Deus, mas não te utilizes deles com o intuito de te veres livre do sofrimento, mas porque Deus quer que te utilizes deles. Pois não sabemos se a divina majestade agrada que nos livremos deste modo. Se agires de outra maneira, cairás em muitos males, porque facilmente te impacientarás, sempre que os acontecimentos não decorrerem ao sabor dos teus desejos. Ou então, não será perfeita a tua paciência, não terá mérito, nem será tão cara a Deus. Advirto-te ainda de um oculto engano do nosso amor próprio,
que é o de cobrir e defender os nossos defeitos. Se o enfermo, por exemplo, é pouco paciente na doença, o amor próprio esconde a impaciência sob o véu de algum zelo por causa boa, dizendo que a sua ânsia não é verdadeira impaciência, mas um desgosto razoável, pois houve motivo disso. Ou então, a causa é que outros, devido a incômodos ou outras razões, se sentem abatidos e molestados. Então veja, meu irmão, minha irmã, cuidado com esse nosso amor próprio que nos faz esconder os nossos próprios defeitos. Nosso povo tem um ditado que não é assim muito polido de dizer, mas ele reflete bem a verdade. Diz assim: o macaco enrola o rabo, senta em cima e fica caçoando do rabo dos outros. Quantas vezes que vocês e eu começamos a julgar e a condenar os outros como se nós tivéssemos a ficha 100% limpa. Ninguém é 100% justo diante de Deus. O nosso amor próprio muitas vezes nos faz com que a gente se autocoloque num pedestal de santidade que no fundo a gente não tem. Somos tão fracos e falhos como qualquer outro ser humano. E outra coisa que o amor próprio faz é com que a gente queira que o mundo dance conforme a nossa música. E se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, nossa, a gente deita aquela tromba de elefante. E eu falo isso por causa própria, eu sou assim. E eu preciso me converter e me corrigir também nesse ponto. Nossa, eu tenho tanto toque comigo, e os meus toques muitas vezes fazem os outros que estão ao meu lado sofrer. Que eu diga aqui a dona Lourdes e os outros membros de pastoral. Às vezes o resultado sai igualzinho que eu esperava, mas como não fez do meu jeito, eu já dou aquela olhada turva. Pô, que coisa feia. Estou aqui me confessando com vocês ao vivo. Mas é um defeito meu, eu preciso me corrigir. Por quê? Porque quando as coisas não saem 100% do jeito que eu queria que saíssem, será que Deus não predispôs que seria melhor de outra forma? E por que que todo mundo tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, porque eu quero? Não sejamos mimados, meu irmão, minha irmã. Sejamos adultos na fé, sejamos adultos na vida. Sejamos maduros e não imaturos. E aprendamos que, inclusive, as contrariedades da nossa vida diária podem ser um lugar e um sinal de santificação para todos nós. Como diria a grande Santa Teresa d'Ávila, a paciência tudo alcança. Que nós tenhamos esta paciência que os santos tiveram e que o nosso amor próprio seja convertido para que o nosso amor próprio se torne um amor cristão, um amor evangelizado por nós mesmos e para os outros.